Se tem uma questão que deixa muitos profissionais da estética inseguros, são as estrias. Principalmente quem está começando. Geralmente o paciente chega cheio de expectativas, vem confiando numa técnica milagrosa, e aí você fica tentando entender se realmente o microagulhamento vai ajudar ou não no processo dela. Então hoje eu quero te explicar de uma forma bem honesta o que pode ajudar, o que não pode ajudar com o microagulhamento para o tratamento de estrias. E esse vai ser um bate-papo direto de profissional para profissional que quer trabalhar de verdade com resultados eficientes. Antes de entrar exatamente no tratamento, nós precisamos entender os tipos de estrias e as diferenças entre elas. A estria é uma ruptura na pele e ela acontece nas fibras de colágeno, de elastina, aquelas fibras que dão sustentação para a pele. A formação da estria não tem uma causa específica, mas existem algumas correlações que podem estar associadas à instalação da estria. A mais comum é o estiramento, quando o paciente aumenta muito o peso corporal, quando a pele é muito esticada, pode acontecer essa ruptura das fibras de colágeno, fibras de sustentação da pele. Então, o surgimento da estria ele pode ter uma correlação com a fase da vida que o paciente se encontra. Então, pode estar em uma fase de crescimento, pode ser uma gestação, uma fase de alteração hormonal. Então, tudo isso correlaciona com o surgimento da estria. E as estrias também passam por estágios no seu estabelecimento. Então, ela pode, por exemplo, ter um aspecto inicial e depois vir e se instalar de uma forma diferente tardiamente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando as estrias estão no início da instalação, elas vêm geralmente com um aspecto avermelhado, as chamadas estrias rubras, que é a fase inicial. Nesse quadro que a estria está mais recente, a gente tem uma probabilidade de recuperação um pouco melhor. É difícil a gente dizer quanto essa estria vai ter em porcentagem de recuperação quando ela é estimulada. Mas nós sabemos que nessa fase inicial, nós temos aí um processo de recuperação um pouco melhor. E esse processo acontece porque a pessoa está ali ainda com uma capacidade de revascularização, ela tem um quadro que é propenso à regeneração celular. Então, geralmente, um estímulo mecânico como o microagulhamento traz uma boa resposta nessa fase. E o que a gente precisa logo de cara é conversar muito bem com essa paciente para ela entender que é um processo e que depende da resposta do organismo. Nem sempre vai estar atrelada ao tratamento apenas. Existe um estágio intermediário entre a instalação da estria, que também depende do tempo e do organismo. Tem algumas estrias que elas vão se apresentar com um aspecto meio avermelhado, mas mais arroxeado. Nesses casos ainda tem sinal de vascularização e que a gente tem ainda uma resposta ao estímulo. Então, se a gente estimular, a gente também tem uma possibilidade de regressão dessas estrias, ou de uma melhora, de uma restauração desse tecido. Então, aqui o microagulhamento também entra, e ele pode ser também eficaz associado a outras substâncias, a outros ativos, juntando aí recursos para o mesmo tratamento. Então, geralmente o paciente responde com uma melhora, uma maior regularidade no tecido, uma melhor regeneração, o aspecto mais uniforme. Agora, quando a estria é branca, que é uma estria mais tardia, não quer dizer que o paciente não vai ter resposta nenhuma. Nós temos ali um quadro diferente, um quadro em que a pessoa geralmente não tem uma vascularização tão eficiente, não tem uma eficiência nas fibras de sustentação. Então, o que é o princípio ali do tratamento? É possível tratar
Esse tipo de estria com microagulhamento é possível ainda, mas nós vamos precisar levar essa estria do quadro que ela está a um processo inflamatório para estimular a regeneração celular. Então, nesses casos, o paciente pode ou não responder também. Então, não quer dizer que se eu estimular com microagulhamento, o paciente não vai responder. Quer dizer que pode ser necessário associar com outros estímulos e também existem alguns pacientes que respondem bem. Nesses casos, a gente precisa trazer a consciência do paciente que não depende do estímulo somente, vai depender da capacidade de resposta. Então, é uma tentativa de recuperação, é um estímulo para o organismo, pode ser necessário mais tempo de tratamento e esse paciente pode ter uma menor eficiência na resposta tecidual. Não é que o paciente não foi tratado com o recurso ideal. Muitas vezes ele foi tratado com os recursos que a gente tem ali de melhor, mas que ele não tenha uma resposta tão eficiente. Depende muito do organismo. As estrias mais profundas e mais largas, que são as chamadas atróficas, elas também tendem a responder com mais dificuldade ao estímulo do microagulhamento ou qualquer outro estímulo para tratamento de estrias. Não é que o estímulo não foi bom, nós temos um maior comprometimento da região e uma menor capacidade de resposta. Então, eu preciso fazer com que esse tecido volte a responder de uma forma um pouco mais eficiente. E isso pode levar a algumas frustrações durante o processo. E geralmente nesses quadros a gente tem quadros metabólicos associados e que são ocultos muitas vezes. Se você olhar um pouco mais profundamente para o organismo, você consegue até ter uma melhor resposta diante de uma regulação metabólica. Por isso que nós falamos do tratamento de microagulhamento integrativo, porque nós não vamos tratar somente o microagulhamento, o procedimento com o microagulhamento. Nós vamos olhar para o ser humano como um todo e observar quais são as probabilidades e quais são os estímulos que nós podemos dar para que esse organismo responda de uma forma um pouco mais eficiente, mais equilibrada nesses processos. Isso vai aumentar as chances de resposta e de eficiência aos tratamentos. E se você quer aprender um pouco mais sobre técnica segura de microagulhamento integrativo, olhando para o terreno biológico e melhorando a resposta do paciente, eu deixei aqui na descrição o link do curso de microagulhamento integrativo. E agora me conta, suas pacientes te procuram mais com estrias brancas ou estrias vermelhas?